Fala pessoal, tudo bem? Parece que o jornalista da Forbes gostou de testar as distribuições Linux e dessa vez ele foi parar no Elementary OS. E quanto a essa distribuição, ele disse o seguinte: as primeiras impressões do Elementary OS, uma porta simples e bonita para o Linux. Como parte da minha jornada no mundo expansivo e empolgante dos desktops Linux, tenho me envolvido em um comportamento conhecido como pulando de distribuição em distribuição. Tenho certeza de que muitos usuários de Linux têm suas razões pessoais para fazer isso, mas para mim, ele é alimentado em partes iguais pela curiosidade e pela caça de conhecimento. Então, recentemente, eu temporariamente deixei os braços confortáveis do Ubuntu para descobrir as diferentes filosofias e abordagens que os desenvolvedores têm para projetar um sistema operacional Linux. Uma das minhas primeiras experiências foi com o Elementary OS. Esse texto ele foi traduzido, alguns termos eu puxei para o português para ficar mais próximo, porque você fazendo uma tradução, a diferença do inglês e do português são gritantes. Né? O português é um idioma derivado do latim e o inglês vem do saxão, dos idiomas bárbaros. Então, tem alguns termos que eu tive que modificar, mas ele continua com o mesmo sentido. Se você quiser conferir a matéria em inglês, se você possui um inglês fluente, segue o link na descrição desse vídeo. E ele prossegue. O sistema operacional Elementary é descrito como substituto rápido e prático para o macOS e o Windows. Atualmente o macOS não é mais chamado assim, atualmente ele tem a nomenclatura de OS X. Enquanto a maioria das distribuições Linux são alternativas rápidas aos principais sistemas operacionais de desktop da Apple e da Microsoft, bem, apenas um conjunto desses usuários se sentirá completamente à vontade com o Elementary OS. Existe um sabor de Linux para todos, mas antes de mergulharmos, deixe-me apresentar um aviso. No momento em que descrevo isto, usei o Linux por cerca de 9 semanas, e esta não é de forma alguma uma análise profissional, ou uma crítica experiência ao Elementary OS. Em vez disso, veja como a primeira impressão de alguém que ainda é um novato no Linux. E ele continua, busco a minha própria distribuição, uma verdade que é incrivelmente subjetiva e pessoal, mas também saliento destaques e observações para recomendar essas distros a outras pessoas com base em suas necessidades e preferências. Então aqui ele fala que existe um sabor de Linux para todos, e de fato existe, inclusive para os profissionais, existe aí, se você faz pentest, Fedora Security Lab, Kali Linux, Black Art, se você lida com designs e tudo mais, Ubuntu Studio, Fedora Jan, Fedora Design Studio, Avix, entre outros. Mas aqui ele fala que ele ainda não encontrou e ele busca essa distribuição Linux que, digamos, seja o sapato aí, o número dele, que segundo ele existe um sabor de Linux que vai se encaixar à necessidade de cada um. Eu também acredito nisso. E atualmente, nesse momento, as que mais me assistem têm sido Ubuntu, Debian e Fedora. No desktop aqui de casa eu tenho Ubuntu, no meu Ultrabook eu tenho aí um dual boot entre Debian e Fedora. Como eu expliquei no vídeo anterior, eu falei um pouco mais sobre isso. E aqui ele disse que não se trata de uma experiência profissional, que ele é um usuário novato, está há 9 semanas, e se você quiser entender um pouco como esse usuário começou a utilizar Linux, quais as experiências dele com Linux, tem um vídeo aqui que segue na parte final desse vídeo, contando a primeira entrevista que ele deu, contando as experiências dele com Linux Mint e com Ubuntu. Visual, simplicidade impressionante. Agora ele vai falar um pouco do visual. Visivelmente o Elementary OS é impressionante, é nítido, é altamente legível e intuitivo. Isso é provavelmente porque muitas sugestões de design
foram inspiradas pela Apple. Desde o dock centralizado na parte inferior da tela, com os aplicativos usados com mais frequência, para os menus de software, fotos, músicas, até o gerenciador de arquivos. Em essência, o Elementary está cortejando os usuários do macOS, com o seu elegante e belo ambiente de desktop Pantheon, que abrange o minimalismo. Sério, é uma das interfaces de usuários mais agradáveis que já vi no mundo Linux. De fato, o Pantheon Shell é uma imitação, entre aspas, no bom sentido, da interface Aqua do OS X. Quando você lida com a interface do Elementary OS, você acaba tendo uma experiência muito semelhante do OS X da Apple. O Elementary OS é baseado no Ubuntu, que é uma das distribuições Linux mais populares, e herda a facilidade de uso do Ubuntu. Eu diria que isso refina e reduz a simplicidade absoluta, como alguém que gosta de constantemente mexer no sistema operacional. Eu me vi mexendo alguns minutos e depois que o Elementary OS foi instalado, porque foi comparado a uma distribuição como Manjaro ou mesmo Ubuntu. Como alguém que gosta constantemente de mexer no sistema operacional, eu me vi mexendo alguns minutos depois que o Elementary OS foi instalado. Porque, comparado a uma distribuição como Manjaro ou Ubuntu, havia pouco espaço para personalização fora da caixa. Eu diria que para usuários comuns não havia necessidade de personalização, não do ponto de vista estético. Isso parece muito com a experiência do OS X. Quando você entra aí com o OS X, seja a última versão a Serra, ou a penúltima, o Sierra, ou é o Capitã, a interface do OS X ela é pouquíssima personalizável. E isso que ele está descrevendo quanto à interface do Pantheon Shell está se assemelhando demais com essa experiência da Apple. Existem vários papéis de parede vibrantes, incluídos principalmente com temas da natureza. Você pode personalizar todos os 4 cantos quentes de uma tela. Por exemplo, arrastando o cursor do mouse para o canto superior esquerdo, para reunir suas janelas ativas, ou para o canto superior direito para mostrar o menu de aplicativos. Esses são aplicativos que você já instalou. Você pode até personalizar esses cantos para lançar um comando de sua escolha. Você também pode ajustar uma ampla variedade de notificações. As notificações em si são espertas, anunciando-lhes com um pop suave e animado no canto superior direito da tela antes de sair. Minha conclusão, porém, e você realmente não precisa fazer nada disso para se sentir confortável, especialmente se estiver fazendo a transição do lado da Apple da cerca. Mas e o software? A gente está dizendo, ele está falando aqui nessa parte anterior que as notificações são espertas e tudo mais, e ele acaba comparando bastante o OS X. Um pop suave, animado, isso aqui tem chamado bastante atenção. E que você não precisa fazer muitas configurações ou mudanças para se sentir confortável com o sistema, especialmente se você estiver vindo da Apple. Mas e o software? Software. Sem inchaço, mas tem tudo que você precisa. O Elementary se orgulha de incluir os aplicativos de que você precisa, sem os que você não precisa. Esta é outra coisa altamente subjetiva, mas no mínimo eu preciso de um cliente de e-mail, um player de vídeo sólido e um editor de vídeo bare bones. Um editor de fotos, o Spotify e a capacidade de assistir Netflix, além do YouTube, sem qualquer problema. E claro, o Steam, especialmente agora que ele pode jogar todos os jogos do Windows. Isso aqui ele fala quanto ao Steam Play. Se você não acompanhou o vídeo do Steam Play, segue também na parte final desse vídeo, contando aí essa experiência de que agora é possível rodar jogos do Windows no Linux. Eu também acho que a maioria dos usuários não quer se assustar com o Linux sendo obrigado a usar o terminal. Por exemplo, a linha de comando.
para instalar aplicativos básicos e diários. Com isso em mente, o Elementor OS passa no teste? Será que ele passa no teste? Ele está indagando aqui para o usuário novo que não quer se aventurar, ter que digitar comandos no terminal, e ele está indagando se o Elementor OS vai passar nesse teste de não precisar digitar comandos no terminal. O Epiphany lida com as navegações da web. Funciona de maneira muito semelhante ao Safari. No entanto, o Netflix suporta apenas o Google Chrome e o Firefox no Linux, o que instantaneamente significa que eu preciso instalar um deles. Boas notícias! O Firefox está disponível na App Center do Elementor. Então, não se preocupe. Está falando aqui que o navegador Epiphany tem uma experiência muito semelhante ao do Safari. Eu vou dar uma testada melhor nesse navegador e qualquer coisa eu trago um vídeo separado para vocês explicando mais, porque eu desconheço muito o uso desse navegador. Mas pelo que ele acabou de falar aqui, me chamou a atenção e eu vou dar uma pesquisada a respeito. Do lado dos jogos, o Steam não está para instalar, mas a um clique de distância da App Center. O correio também é bastante básico, mas um login rápido com a minha conta do Gmail e o aplicativo começou a ser sincronizado, integrando-se às contas do sistema para que eu recebesse essas lindas notificações na área de trabalho. Não há sinos e assobios aqui, mas faz o trabalho e é fácil de configurar. O aplicativo de vídeos incluído é útil, parece reproduzir uma grande variedade de formatos. Mas eu pessoalmente prefiro VLC. Adivinha? Outra instalação é apenas um clique. E aqui ele está falando que o player de vídeos do Elementor OS é bem forte, possui característica para vários formatos, porém ele prefere o VLC. No meu caso, eu prefiro o SM Player, mas também é uma questão de gosto. O Elementor não oferece muito. O Elementor não oferece muito para edição de vídeos e fotos, mas uma grande quantidade de softwares gratuitos e de código aberto está disponível em seu App Center, como o Kdenlive, o GIMP, entre outros. Para seu crédito, o aplicativo de fotos padrão permite a edição básica, como rotação, corte, até aprimoramento de imagens automáticas. E se você estiver buscando um aplicativo de fotos mais robusto, eu encaminho aí o vídeo que eu fiz sobre o Gthumb, como dizem. Segue aqui na parte final do vídeo. Ou vocês podem pesquisar também, Hack Linux Gthumb, aqui nas playlists, que você vai ver a dica desse programa. Uma edição básica, na verdade ele não é tão robusto, mas ele entrega o simples de uma maneira bem mais fácil, rápida e por aí vai. Se você já usou versões legadas do iTunes, você se sentirá em casa com o aplicativo de música padrão do Elementor. Mas há uma alternativa melhor, o Melody, via App Center, que foi projetado especificamente para o sistema operacional e instantaneamente sincronizado para exibir a arte do álbum que toca a minha música na biblioteca de músicas. Isso aqui está parecendo um pouco com o Tomahawk, é um player também para Linux que toca aí com as capas do álbum e tudo. Tem o Music também que faz isso. Algo que o tocador de música padrão não conseguiu fazer. Aí uma característica boa desse Melody via App Center. Agora, enquanto o Spotify, estou transmitindo música constantemente, então isso é essencial. Enquanto no Ubuntu você pode instalá-lo através da Snap Store. O Elementor OS não suporta os gerenciadores de pacote Snap, mas é fácil ativar o suporte. Basta instalar o pacote Synaptic da Elementor App Store e depois voltar a instalar o Spotify. Depois de instalar esse sistema de gerenciador de pacotes, toda a biblioteca da loja Snap fica disponível e há muito que aproveitar. Então ele está falando que para ativar os pacotes Snaps no Elementor OS é algo bem simples através do Synaptic. No geral, o software está no lado enxuto. Estou intrigado porque uma suíte como o LibreOffice não é incluída para a produtividade. É uma boa questão, porque o LibreOffice não foi incluído. Dito isso, também é facilmente acessível com alguns cliques na App Center. Além disso, há uma seleção crescente de aplicativos selecionados por desenvolvedores independentes.
escritos especificamente para o Elementary OS. E eu pretendo pesquisar aí mais a fundo e buscar fazendo um acompanhamento. Detecção de hardware. Agora ele vai falar da detecção de hardware. E já começa aqui no título mesmo, no subtítulo, dizendo quase perfeito. O Elementary OS detectou minha NVIDIA GTX 1060. Instalou automaticamente o drive de código aberto. A atualização para o drive proprietário oficial da NVIDIA estava a apenas um clique de distância. Agora, os usuários precisarão gastar tempo no terminal para obter o status de ponta, que é necessário para a versão mais recente do Steam Play, que suporta uma grande variedade de jogos disponíveis somente no Windows. Mas se você está interessado apenas em jogos casuais, é bom ir. Meu Intel Wireless Dual Band AC8265 foi detectado durante a instalação. Drivers de som também foram instalados. Meu monitor era uma resolução nativa. Meus fones de ouvido sem fio e luz de som eram plug and play. Além do driver desatualizado da NVIDIA, o Elementary OS recebe um A+ na parte frontal de detecção de hardware. E estou usando hardware muito moderno, o Ryzen 7 27000X e uma placa-mãe MSI X470. Então, suspeito que usuários com sistemas mais antigos devam se sair igualmente bem. Quer dizer, ele está utilizando um hardware bem mais recente e já tinha suporte para esse hardware dele. Se você possui um hardware mais antigo, ele diz aqui que com certeza você vai ter um suporte. Conclusão: o que mais se destaca é a beleza do Elementary OS. Tanto cuidado, pixel perfeito, foi para o ambiente de desktop. Os menus, os ícones, várias camadas dos componentes visuais do sistema operacional. Onde o Elementary OS tão ligeiramente tropeça é a sua seleção de software principal, que faz fronteira com o lado anêmico. Eu entendo que é um equilíbrio cuidadoso para manter aqui, com base nos aplicativos incluídos. É seguro dizer que o Elementary OS está direcionado aos usuários casuais de PC, não usuários avançados, nem jogadores de hardcore, nem profissionais criativos. É claro que a beleza Linux é que personalizar sua distribuição preferida para lidar com qualquer personalidade ou necessidade é sempre possível. Mas para pessoas curiosas sobre Linux, isso e o Ubuntu são o lugar ideal para começar. Se você está acostumado com o hardware da Apple e quer algo que seja estável desde o início e fique fora do seu caminho, você se sentirá em casa com o Elementary OS. Quer dizendo aqui que se você está acostumado com o sistema da Apple, você se sentirá em casa com as facilidades do Elementary OS, que ele não é voltado aí para jogadores avançados e nem para os usuários mais avançados, mas que por se tratar de uma distribuição Linux, a customização vai aí do gosto do usuário. Desde 2005, ele afirma que está entrincheirado nas indústrias de videogame e de tecnologia, de consumo e fascinado com a rápida evolução da tecnologia que cerca. Além da Forbes, eu contribuí para recursos de jogos de tecnologia na PC World e na Computer Shopper, e gostei. Bom, pessoal, essa aqui foi a experiência do Jason Evangelho sobre Linux, dessa vez o Linux Elementary. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo, aproveite e acompanhe os outros vídeos que nós fazemos falando de diversas distribuições Linux, de diversas notícias que rondam aí o mundo Linux, e até a próxima!